Bem-vinda de volta e hoje vamos falar um bocadinho porque é que os elefantes não mordem. E não só, qual é a agenda do dia? Então vamos falar porque é que os elefantes não mordem, vamos falar do cêntimo mágico, vou-te dar a conhecer o Pedro e o João, vamos falar também do poder das pequenas mudanças e da teoria dos pequenos incrementos e do poder da consistência. Então e porque é que os elefantes não mordem? Eu quero que penses um bocadinho, já foste alguma vez mordida por um elefante? Eu nunca fui, posso dizer que estive no safari em África, eles estiveram ao meu lado e nenhum deles me mordeu. No entanto, quantas vezes já foste mordido por um mosquito? Quantas? Eu muitas, por mosquitos, por melgas, e são essas pequenas coisas que te mordem. E é por isso que eu me preocupo tanto com as pequenas coisas e é por isso que eu falo tanto nestas coisas pequeninas que te permitem ser consistentes. Eu vou-te dar aqui um desafio. Depois te vou desafiar a fazer aqui pausa para pensares um bocadinho. Eu vou-te dar duas opções. Isto chama-se o cêntimo mágico. Opção 1, eu oferecia-te 3 milhões de euros hoje. Abria a carteira e dizia-te, olha, toma, tens aqui 3 milhões de euros. Ou dava-te uma segunda opção. Dou-te um cêntimo, só um cêntimo, e vou-te colocar este cêntimo numa conta no banco. E essa conta no banco, todos os dias, duplica de valor durante 31 dias. A diferença é que, em vez de dar hoje, eu meto esse cêntimo no banco, ele vai duplicando todos os dias e só podes levantar esse dinheiro daqui a 31 dias. E o que é que isto significa? No fundo, tens um cêntimo, no dia 2 ele duplica, passa para 2 cêntimos, no dia 3 ele duplica, passa para 4 cêntimos, no dia seguinte duplica novamente, passa para 8 cêntimos e por aí fora. O que é que tu escolhias? 3 milhões de euros hoje ou então esta conta de um cêntimo durante 31 dias a duplicar o valor que lá está? Opção 1 ou opção 2? Já me conheces. Faz uma pausa porque já sabes que é pergunta com rasteira. No fundo, a maioria das pessoas vai escolher a opção 1. Porquê? Porque é óbvio, 3 milhões parece muito mais do que um cêntimo, mas por incrível que pareça, a história do cêntimo mágico, se tivesse 31 dias nessa conta, ele valeria 10 milhões, mais de 10 milhões de euros ao fim de só 31 dias. Por isso, nunca descartes o poder das pequenas coisas escaladas a longo prazo. Então, e o que é que muda da opção 1 para a opção 2? No fundo, é a consistência do pequeno cêntimo dia após dia. E eu vou-te falar num exemplo prático. Vou-te apresentar o Pedro e o João. Então, o Pedro comprou uma nova televisão, daquelas grandes, ecrã plano, todas bonitas, e uma PlayStation nova. Ele adora cozinhar, adora provar os seus cozinhados, e pá, com a sua televisão e que viu o 24 Kitchen e com a sua PlayStation para jogar, pá, também começou todos os dias a beber um copinho de vinho, que tinha mais ou menos 125 calorias, nada de mais. Já o João também fez algumas mudanças na sua vida. Ele decidiu, não me sinto bem, eu quero começar a ler mais, quero começar a tornar mais culto, quero começar se calhar no futuro até um negócio meu, e também sinto que estou um bocadinho fora de forma e eu vou só cortar aqui todos os dias 125 calorias da minha nutrição. Vou deixar de beber aquele suminho de laranja, ou vou cortar aqui algumas bebidas que eu estava a beber com calorias, ou mesmo vou tirar aqui um chocolate ou um docinho que eu comia aqui ou lá. Uma coisa mínima, 125 calorias, estamos a falar o equivalente a cortar uma maçã por dia. Nada de especial. E o Pedro e o João, ambos têm a mesma profissão, moram no mesmo local, são amigos, têm um grupo de amigos parecido e ambos estão mais ou menos descontentes no início. A questão é que para cobrir esse descontentamento, compra uma televisão, uma PlayStation e o seu copinho de vinho todos os dias. Já o João apostou no seu desenvolvimento pessoal e cortar 125 calorias da sua dieta. Qual deles é que se parece mais contigo? És mais parecido com o Pedro ou és mais parecido com o João? E agora vou-te dizer o que aconteceu ao fim destes dois amigos, ao fim de 31 meses. Ao fim de 31 meses, que são não mais, não menos do que 940 dias, pensando que um comeu 125 calorias a mais, não comeu, bebeu através de vinho, e o outro comeu a menos de 125 calorias por dia, estamos a falar de 125 calorias, é muito pouco, é uma coisa quase negligenciável. Numa variação ao longo de 31 meses, não tens noção, são 2 anos e meio, de 117 mil calorias de um para o outro. Isto significa o quê? Mais ou menos 15 quilos. O que é que isto significa? 2 anos e meio depois disto ter começado, o Pedro está mais gordo 15 quilos. O João está mais magro 15 quilos. O Pedro pesa mais 30 quilos que o João. Uma coisa tão pequenina como 100 calorias por dia, daquelas coisas que é fácil para ti falhar e negligenciar, pode significar a diferença de ganhares 15 quilos em pouco mais de 2 anos. E muitas das vezes é por isso que não te apercebes porque é que ao longo do tempo foi sempre tão difícil para ti perder peso e se calhar tão difícil para ti
te a perceberes como é que tu ganhas peso. Como tu vês, são estes mosquitinhos e não os elefantes, são estas coisas pequeninas que acabam por te levar a ganhar peso sem sequer te dares conta. E eu sei que isto é uma visão muito resumida e nós podíamos entrar aqui com muito mais contas e que os gastos não são lineares, mas isso é só para teres uma noção como é que é fácil. Duas pessoas que começaram no mesmo sítio acabam com 30 quilos de diferença somente em 31 meses, em 2 anos e meio. E, continuando aqui o poder das pequenas mudanças, se imaginares que sais de Lisboa e vais fazer uma viagem, imagina que desviavas-te só 1%, em vez de fazer Lisboa-Porto, desviavas-te só 1% do destino previsto. 1% de Lisboa-Porto era o suficiente. Em vez de parar ao Porto, ias parar a Freixo de Espada à Cinta, que é um nome que eu acho super engraçado, mas ias parar completamente à ponta distante do país. Ou seja, em vez de ir para o Porto, que era junto ao Oceano Atlântico, estavas a parar quase junto a Salamanca, que é do outro lado. E só mudaste 1% na direção do teu curso. São estas coisas pequeninas que resultavam, neste exemplo, num desvio de 240 km ao longo do destino previsto. É a mesma coisa quando falhas qualquer coisinha todos os dias. Podes falhar depois completamente do teu destino, tal como acertas uma coisa pequenina todos os dias. Não vês no óbvio, não vês no imediato, mas eu garanto que ao suplementares este processo dia após dia, tu vais notar quando ele acontece. E isto defende-se muito porquê? Por causa da teoria dos pequenos incrementos. A teoria dos pequenos incrementos diz-nos que um indivíduo que consiga melhorar 1% por dia a realizar uma tarefa, ao fim de um ano torna-se 37 vezes melhor a realizar essa mesma tarefa. E eu pergunto, tu que já tentaste fazer dietas antes, já tentaste processos antes, porquê que puseste de parte desse plano? Porquê que abandonaste um plano por sentir-te ser insustentável? Porque muitas das vezes existe a fazer muita coisa ao mesmo tempo muito rápido. Enquanto se nós fizermos como nós costumamos dizer aqui, a conta-gotas, passo a passo, ao fim de um ano vais ser 37 vezes melhor a fazer tudo aquilo que aprendeste a fazer agora e vais ter resultados exponenciais a longo prazo e não lineares. E esse é um passo muito importante. Porquê? Porque a persistência e a consistência vão levar a que tu tenhas os melhores resultados possível, porque os resultados demoram tempo e vou-te garantir uma coisa, eles não são lineares. E é por isso que é tão importante tu conheceres os teus hábitos. Porquê? Porque o nosso cérebro tem 2 problemas graves. Nós sobreestimamos o que conseguimos a curto prazo. Eu acho que vou perder 20 quilos no mês, mas é impensável para mim perder 40 quilos no ano. Ou seja, eu tenho a tendência a subestimar a curto e a subestimar a longo prazo. E o que é que acontece? Uma das coisas que aparece aqui neste gráficozinho é o platô do potencial ainda não evidente. A maioria das pessoas acha que o processo é como uma linha preta. É um processo linear. O que é que acontece? Na verdade, ele não é, como eu dizia, ele é 1% melhor por dia. Ele vai acelerando ao longo do tempo. E o que é que acontece? Muitas das vezes, numa fase inicial, o que acontece é esta curvazinha vermelha. E a distância entre a curva vermelha, que é o que realmente acontece, e a curva preta, que é a reta preta, que é o que tu achavas que ia acontecer, nós chamamos do vale da decepção. É essa frustração que tu sentes quando tu pensas, eu devia estar a ir mais rápido, eu devia estar a fazer aquilo, eu devia estar a fazer aquilo outro. Esse vale da decepção é o teu cérebro a convencer-te a desistir, mas eu posso-te mostrar neste gráfico que estás a fazer o correto e há um momento, algures no tempo, onde o que realmente acontece vai ser ainda mais rápido os teus resultados do que aquilo que tu achavas ser possível. E resumindo aqui as ações nesta entrada da semana 3, onde o grande objetivo é falar nisto, na consistência. Os elefantes não mordem, não ignores o poder negativo das pequenas coisas erradas que tu fazes e nem sempre o problema são as grandes coisas. Não te esqueças do poder de 1% melhor por dia, o que pode transformar 1 cêntimo em 10 milhões de euros e fazer 37 vezes melhor, ou então levar-te até Freixo de Espada à Cinta. Não te esqueças da história do Pedro e do João, pequenas alterações levaram a 30 kg de peso entre eles em menos nada, e não te esqueças do poder da persistência e consistência. Como os resultados ainda não vistos estão ao virar da esquina, prontos a escalar, se tu te mantiveres consistente no plano que estás a fazer. E uma frase assim, um chavão muito clichê, que é: quer tu penses que consegues ou que não consegues, está certo. Aquilo que tu acreditas vai ditar os teus resultados. Se tu acreditas que não consegues, eu garanto que não vais conseguir, pois o teu cérebro vai procurar todas as justificações possíveis para provar que tu tens razão e que não consegues. Mas ao mesmo tempo, se pensares que consegues, eu te garanto que estás certo e vais conseguir.